Isa. Boa noite, Isa. Deu nosso horário, vamos iniciar, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo do nosso livro Obreiro da Vida Eterna, é o quarto livro dessas 13 obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje iremos receber o nosso querido irmão Nilton Vieira, né? Trabalhador do Caminheiros do Bem, que irá facilitar o capítulo 18, intitulado Desprendimento Difícil. A harmonização será feita por Nancy, de Lua Prece Inicial, e eu queria convidar a Jane, se ela poderia encerrar. E a Jane fará a prece final. Então, iremos pedir a todos que fechem o microfone para não atrapalhar o estudo de Newton e que nós possamos abrir a mente, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos absorver tudo que o Newton trouxe para dividir conosco. Podemos iniciar. Então, boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Escuta e atende. Escuta e atende aos constantes apelos da vida. Não te faças indiferente à mensagem que ela te envia à existência no mundo. Não ignore as tuas solicitações para que deixes uma estrada pela outra, nas experiências que é chamado a vivenciar. É preciso saber perder para ganhar sempre. O recuo, na maioria das vezes, pode ser uma estratégia de avanço. Em muitas circunstâncias, insistir não é a melhor tática de vitória. Todo impasse é um convite à reflexão. Mesmo nas aplicações financeiras, ninguém ofere lucro somente. A vida é cíclica. É indispensável ter sensibilidade para saber quando é o momento de ceder a vez. Não queiras, assim, o tempo todo, ocupar todo o espaço. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Com uma respiração profunda, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao mentor espiritual da nossa querida Associação Espírita Fraternal e das casas espíritas aqui representadas, aos mentores espirituais de cada um de nós, em especial ao mentor espiritual do nosso irmão Nilton Vieira, responsável pelo estudo da noite de hoje. E vamos agradecer por mais esse dia de vida, por podermos estar aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa intitulada Obreiros da Vida Eterna. E pedir
e pedir que nosso irmão, facilitador do estudo de hoje, seja intuído pelo seu mentor, que suas palavras toquem nossos corações, nossas mentes, estimulando-nos a profundas reflexões e mudanças em nossa forma de pensar, sentir e agir, cientes de que, a cada estudo, ao adquirirmos mais conhecimento, nos tornamos mais responsáveis por nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, pois muito será cobrado a quem muito for dado. Que nossas vibrações de luz, amor e paz alcancem nossos irmãozinhos que não puderam estar aqui presentes conosco nesse estudo, e também a todos os encarnados e desencarnados ligados ao nosso planeta. Rogando que este encontro transcorra em um ambiente de muita harmonia, luz e paz. Pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Dilu. Obrigado, Nancy. Mais uma vez, seja bem-vindo, Niltinho. Obrigado. A palavra é sua. Boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse estudo da noite. E, como o Fernando já tinha falado, nós vamos hoje conversar um pouco sobre o capítulo 18, cujo título é Desprendimento Difícil. É importante que a gente possa refletir um pouco sobre esse capítulo, porque o próximo também vai se dedicar a um desprendimento também, mas de forma diferente, no qual a gente vai conseguir fazer um comparativo entre dois espíritos no momento do desenlace do corpo carnal. Nesse aqui, nós vamos ver que André Luiz ele nos relata, ele nos narra aqui um pouco da vida de Cavalcante, no momento do seu desenlace. Cavalcante, ele tinha sido um homem encarnado, muito dedicado ao trabalho cristão. Era uma pessoa cuja religião era o catolicismo, mas ele acreditava muito, e na verdade, de que a forma que nós temos de demonstrar a prática do bem não é dentro de igrejas, não são dentro dos templos, mas, na verdade, é no exercício, na prática da caridade, da fraternidade, da compaixão perante os nossos irmãos mais necessitados, e os que justamente estão fora da igreja, que estão afastados, que estão isolados desse local. Então, Cavalcante teve uma trajetória durante a encarnação dele de muita ação, de muita atuação sobre um trabalho, uma tarefa cristã junto às pessoas sofredoras, consolando, ajudando, protegendo, trazendo realmente a palavra do Cristo a essas pessoas, já que ele acreditava, então, que a religião católica ela precisava ser expressa dessa maneira. Com isso, a gente vai perceber que ele ganhou muitos créditos espirituais. Ele já tinha realmente muitos bônus. Tá? Então, quando chegou o momento do desenlace dele do corpo carnal, ele teve direito, por assim dizer, de um apoio de um pequeno grupo espiritual que pôde trazer a ele um conforto, um auxílio naquele momento e mais decisivo do passamento dele para outra dimensão espiritual. E aqui, o André Luiz ele inicia justamente o capítulo fazendo uma narrativa sobre todo o processo físico, do corpo físico, de como estava se processando o adoecimento desse corpo, né? Demonstrando para a gente que no momento em que o nosso espírito ele começa efetivamente a
estabelecer o processo de desligamento, e isso não se dá de uma forma abrupta. A gente vai ver aqui que está acontecendo de uma forma progressiva, tá? Em que todo o sistema de defesa do corpo de Cavalcante, todo o seu sistema imunológico, ele começa a não funcionar mais de forma equilibrada, de forma adequada. E com isso, ele vai descrevendo aqui um processo infeccioso, um processo inflamatório muito intenso que vai acontecendo dentro do abdômen de Cavalcante. Um supercrescimento bacteriano, com formação de muitas toxinas, ou seja, vai havendo um processo intenso dentro da cavidade abdominal e num parâmetro já descontrolado. Tá? A medicina já tinha encerrado o que poderia fazer de auxílio para Cavalcante e, a nível espiritual, já estava, né, no derradeiro momento de Cavalcante para haver a sua passagem para o mundo espiritual. Mas uma coisa aí é muito importante. Apesar de Cavalcante ser um homem que, durante a vida dele, ele se dedicou à atividade cristã, ao mesmo tempo, a crença dele se baseava dentro de tudo o que o catolicismo acredita: o céu, o purgatório e o inferno. Isso atormentava muito Cavalcante. Ele tinha muito medo do momento de morrer, por assim dizer. Isso realmente assustava Cavalcante sobremaneira, fazendo com que ele se apegasse de uma maneira muito firme, muito forte, ainda ao corpo de carne. E isso, é lógico, a gente sabe, né? Os espíritos nos ensinam, o mundo espiritual nos orienta que quanto mais nós estivermos agarrados ao nosso corpo físico, mais nós vamos criar uma rede de energia como se fosse um verdadeiro polvo, uma rede em que a gente estabelece uma conexão muito mais resistente, muito mais firme com as nossas células. E dessa forma, o desprendimento, ele é mais trabalhoso, não só para o espírito que vai se desprender, como também para a equipe espiritual que está em torno para auxiliar naquele desprendimento. E nós vamos ver ao longo da narrativa que Cavalcante, então, ele estava muito agoniado, ele estava muito desesperado com essa condição de estar terminando a existência dele. Ele estava muito assustado com isso tudo, questionando, angustiado. É aquele momento em que, no final da existência, como a espiritualidade nos diz, a gente tem que deixar ir até o último momento, porque nesses últimos momentos, muitas vezes, grandes transformações podem acontecer dentro da gente, como aconteceu aqui com Cavalcante. Foi justamente nessas últimas horas da existência carnal que ele conseguiu estabelecer determinados pontos e aspectos importantes da existência dele. E aí nós vamos ver o seguinte: ele, por ser um católico, ele pede, então, dentro daquele hospital que ele está internado e que ele já está moribundo, né, a presença de um capelão, de um padre, de alguém que seja aquele sacerdote da Igreja Católica que possa vir conversar com ele. E esse sacerdote, justamente o capelão, ele vem até ele. Mas, como todos nós, um ser também imperfeito, né? Não imbuído num sentimento de compaixão, de solidariedade naquele momento em que Cavalcante estava passando. E a descrição de André Luiz é que o corpo físico de Cavalcante estava realmente degenerando, apodrecendo e exalando um cheiro extremamente ruim. Né? O hálito dele ruim, o cheiro do suor, o cheiro do corpo, realmente muito ruim de ser percebido, porque o corpo estava todo num processo de destruição, de degeneração química, né? E o capelão vai até lá e demonstra todo o nojo que ele estava sentindo pela presença de estar ali com o Cavalcante. E Cavalcante choraminga, e Cavalcante se lamuria e está angustiado com aquele momento, está querendo
um conforto espiritual naquele instante, mas o capelão, infelizmente, não consegue fornecer justamente Cavalcante esse conforto, esse acalento, esse consolo naquele momento. Só conseguiu demonstrar um nojo em relação ao estado que ele estava. E desejava que aquela conversa com Cavalcante terminasse o mais rápido possível, tá? Porque ele realmente já não estava suportando mais a visão, o cheiro e a percepção que ele tinha daquele momento de Cavalcante. E isso nos traz sempre uma reflexão do nosso grau de anestesia em relação aos outros irmãos à nossa volta. O quanto, tantas vezes, nós somos impacientes, nós somos intolerantes, nós rejeitamos outras pessoas pelas características que elas tenham, que a gente afasta as outras pessoas porque a gente acha que não é bom parar para conversar com determinadas pessoas ou dar uma atenção àquela pessoa porque ela é isso, aquilo outro. E aí a gente vai refletindo também como nós somos egoístas, quanto nós somos egocentristas, e quanto a gente não está querendo dividir esse momento sagrado, que para o outro é uma dor muito grande. Ele queria um consolo naquele instante. E, na verdade, uma das coisas que ele queria muito, mas muito mesmo, era poder rever a ex-esposa. Cavalcante tinha tido um relacionamento, ele tinha sido casado, mas ele acreditava que, num primeiro momento, a esposa tivesse abandonado ele para sair com outro homem, para ficar com outro homem. Ele acabou ficando sozinho. Por quê? Porque, na verdade, ele viveu a vida religiosa, ele vivia ajudando as comunidades, ele vivia ajudando as pessoas. A esposa chamava ele de padre sem batina, tentando ironizar o trabalho que ele realizava junto às pessoas necessitadas. Mas o fato é que aquilo incomodou ele até o momento decisivo do passamento dele. Você vê, a gente percebe como ele carregou esse fardo a vida inteira, essa angústia, esse sofrimento, ele levou até o momento da desencarnação. E pediu ajuda ao capelão para que pudesse encontrar a esposa, para que ele pudesse conversar com ela. Ele precisava se reconciliar com ela, ele precisava conversar novamente com ela sobre tudo que tinha acontecido entre eles dois. Ele queria, na verdade, ele queria pedir perdão a ela, porque agora ele estava tendo uma nova compreensão do que tinha sido a vida dele. É como se ele estivesse despertando, compreendendo melhor a trajetória que ele tinha tido. Será que realmente era ela a culpada? Será que ele não tinha contribuído de alguma forma com as saídas dele para as atividades comunitárias junto com a população e tinha deixado de lado a convivência familiar, o cuidado doméstico? E ele, naquele momento final, ele queria um reencontro e pede isso ao capelão. Mas o capelão, ele não estava interessado em auxiliar, ele estava interessado em acabar logo com aquela conversa. Foi o que ele fez e se retirou. Bom, quando ele se retira, André Luiz nos relata que, na saída do capelão, ele encontra um médico. Esse médico estava lá de plantão e o capelão se aproxima dele e reclama com ele e fala: poxa, está cada vez mais difícil. Será que o Cavalcante morre ou não morre? Será que essa situação não vai acabar, não? Eu não aguento mais, eu estou cansado de ficar ouvindo as pessoas reclamando e essa situação toda, né? E o médico vai e diz para ele que Cavalcante tem sido um gigante em suportar aquela situação toda e que ele, médico, já estava até pensando na possibilidade de uma eutanásia. Ou seja, diante da resistência que Cavalcante demonstrava daquele momento final, ele estava pensando até em fazer alguma medicação que, né, causasse uma morte prematura, né, de Cavalcante e não deixasse ele até o fim. E capelão e médico se afastam.
Aí eu vou abrir um parênteses aqui, que não consta aqui do livro, mas eu acho importante uma breve reflexão sobre a questão da eutanásia. A eutanásia é um nome que foi dado pela medicina, pela ciência, para se falar sobre uma boa morte. Thanatos, morte, e eu, boa, perfeito. Né? Então, seria uma boa morte. Mas não é bem isso. Tá? Hoje a gente entende que quando a gente interfere no processo de passamento de uma pessoa de uma forma para menos ou para mais, ou seja, a gente faça menos coisas que poderiam ser feitas, ou a gente faz mais do que precisaria ser feito, não é? A gente está fazendo, na verdade, uma coisa chamada distanásia, ou seja, uma morte inadequada, imperfeita, incorreta. Não é? Então, você fala mais esse termo. E essa semana, para as pessoas terem uma informação, assim, eu acho muito complicado, chocante, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar informado dessas coisas. Essa semana, duas coisas me deixaram realmente bastante chocados, posso assim dizer, mesmo com a humanidade, com a raça humana. A primeira é o seguinte, vocês não, provavelmente as pessoas não sabem, né, algumas informações. Por exemplo, o aborto, ele no Brasil ele tem 3 itens que são autorizados pela legislação. 1, em caso de estupro. 2, em caso de risco de morte materna. 3, se você tiver alguma condição que haja anencefalia, ou seja, você consiga provar que aquela criança ela não tem o cérebro, né, o encéfalo, e, portanto, ela não tem como sobreviver. Bom, essas 3 condições são permitidas por lei de você fazer um aborto. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que até esta semana, quando você tinha uma mãe com um bebê dentro da barriga, por exemplo, com 6 meses, 7 meses, 8 meses, e tinha sido um bebê proveniente de um estupro, poderia haver o aborto. Imagina uma criança de 8 meses, viva dentro da barriga da mãe. É permitido por lei o aborto. Ainda é permitido. Só que tinha uma coisa pior ainda, que você causava a morte da criança dentro do útero, entrando com uma agulha no coração, matando a criança primeiro, para depois causar o parto. O Conselho Federal de Medicina, essa semana, proibiu que isso seja feito, no sentido de que você não pode matar aquele bebê dentro da barriga depois de 22 semanas. Você pode até provocar o parto, mas a criança não vai poder ser morta dentro da barriga da mãe. Você veja coisas absurdas da raça humana. Tá? Uma coisa que a gente tem uma Constituição que nos fala sobre o direito à vida, o direito de você viver, e você aí tem o direito de matar dentro do útero. Tá? Então, uma coisa dantesca. Você tem uma criança de 8 meses, 9 meses, se for por algum motivo desse, você tem o direito, por legislação, da morte da criança. E também foi aprovado semana, não sei se vocês sabem, né, isso já saiu na mídia, agora a questão do aborto na Constituição Francesa. Né, vai entrar na Constituição Francesa. E eles estão dando isso como uma vitória, um avanço imenso, tá, nessa questão. Uma coisa também que eu considero absurda, isso, né? Considero completamente absurdo. Então, o país se sente muito desenvolvido com atitudes dessa que são de negação à vida. Tá? Então, eu só queria deixar essa parte que essa semana, esses 2 fatos me deixaram realmente muito chocados em relação à própria raça humana. E nessa passagem aqui, a gente vai ver o médico pensando nessa atitude de eutanásia. E a gente vai ver o outro lado que existe, que é justamente qual é o outro lado? O lado da dimensão espiritual, em que você sabe que é importante a pessoa ir até o último momento. Nós não temos o direito sobre a vida de ninguém. Quem cria e quem nos remove de qualquer local é Deus. Nós não temos o direito sobre nem a vida, nem o processo de desencarnação. A gente
transgride leis que são leis divinas, e a gente causa grandes desequilíbrios com esse tipo de nossas atitudes. E a gente não consegue alcançar ainda o nível de desequilíbrio que a gente causa em nós, no outro e no próprio universo, no equilíbrio do planeta. O fato é que o médico vai para um lado, o capelão vai para o outro lado. Cavalcante, não conformado com aquela situação, pede a presença de uma irmã de caridade. Ele pensou, na medida em que o capelão não pôde me ajudar, de repente a figura de uma mulher, uma figura feminina, pode ser que ela venha me auxiliar mais. Mas, infelizmente, a irmã que se aproximou dele também teve uma ação fria, áspera, dura, seca e que de maneira nenhuma auxiliou. Ainda mais há uma descrição que ela coloca um desinfetante no nariz para diminuir o cheiro que ela sentia do corpo do Cavalcante. Né? A que ponto nós, né? E eu me incluo nisso, né? O ponto nós podemos chegar nas nossas atitudes bárbaras, nas nossas atitudes de rejeição, nas nossas atitudes de completo desamor, porque isso é uma demonstração brutal, né? Cruel em relação ao outro. E você vê, Cavalcante tinha angariado um monte de créditos por todo o trabalho cristão que ele tinha feito. Tudo, apesar do corpo estar apodrecendo, o que ele tinha feito de bem e de coisas boas estava ali. Aquela equipe veio justamente abraçar, ajudar, auxiliar ele naquele momento por causa dos méritos dele. Não foi por outra razão. Estava ali do lado dele, apesar do corpo apodrecendo, que aos nossos olhos poderia estar demonstrando que seria uma pessoa que não deveria ter tantas qualidades assim. Então a gente tem uma visão muito pequena sobre o outro. Nós somos cegos espirituais, na verdade, não conseguimos enxergar além do que a gente está vendo ali, que muitas vezes tem muito mais coisas para serem vistas e enxergadas. Por isso que a gente não pode julgar. Daí o grande erro nosso nesses julgamentos, nessas parcialidades que a gente tem. A irmã, então, é conduzida até lá e ele novamente conversa, pede ajuda, chora, choraminga, pede consolo. Ele queria ouvir uma palavra de aconchego, de consolo, mas uma coisa sincera. O que ele ouvia eram palavras ditas da boca para fora. Ele ouvia palavras frias, não havia um sentimento de acolhimento daquele momento de passamento dele. E aí também é uma conversa muito rápida, muito áspera, em que a irmã termina dizendo que ela não tem tempo para aquele tipo de conversa, nem para aquele tipo de solicitação de Cavalcante, que ele quer ver a mulher, ele quer conversar com a ex-mulher, e ela se retira também. Bom, diante disso, a equipe espiritual que está dando auxílio lá a ele, Jerônimo, Bonifácio, André Luiz, que é a equipe que está unida a ele ali, percebem que o Cavalcante ele está muito agarrado ainda ao corpo físico. Tá? E está muito. O que acontecia? Ele ia ficando muito angustiado, ele ia ficando muito excitado a nível nervoso e se agarrando cada vez mais às células do corpo. Quer dizer, ao invés dele gradativamente se tranquilizando, relaxando, para que o processo de desprendimento acontecesse de uma forma calma, tranquila e serena, ele ia ficando cada vez mais tenso diante daquela situação, porque ele não queria morrer de maneira nenhuma. Ele dizia para aqueles religiosos que ele ainda queria um tempo maior, que ele precisava ainda fazer muito mais coisas. Bom, a equipe espiritual, liderada por Jerônimo, aplica passes, procura ir desfazendo as regiões de energia com maior tensão, desmontando os plexos, para que dessa forma você gradativamente consiga, ao longo das horas, né, ir desprendendo Cavalcante espírito de Cavalcante corpo. Bom, Jerônimo, o orientador que está ali à frente daquele momento, ele então decide
minar mais as energias de Cavalcante. E decide, então, que pequenas veias localizadas nos intestinos sejam rompidas. E que, dessa forma, ali começa a haver uma hemorragia, não de um vulto grande, mas uma hemorragia mais leve, de maneira que vá sangrando, ele vá se enfraquecendo, e nesse processo de enfraquecimento ele possa gradativamente ceder, tá? Se entregar ao processo de desligamento, e dessa forma facilitar toda aquela equipe a auxiliá-lo, né, naquela transição. Bom, nesse processo, eles vão entendendo que aquilo vai levar horas para acontecer. Tá? Mais ou menos ele coloca ali que eles estão em torno da hora do meio-dia, né? E que então eles iniciam esse processo e eles vão aguardar horas para que aquilo aconteça. Aí vem uma série de questionamentos acerca desse momento. E um deles é sobre, à medida em que vai acontecendo esse processo de desprendimento, Cavalcante espírito começa a ficar mais para uma dimensão espiritual do que para a dimensão de encarnado. E com isso, tanto André Luiz como Bonifácio começam a questionar Jerônimo sobre essa questão. Ele, então, não ficará com uma visão mais ampla do que acontece no nível do hospital espiritual, ou seja, Cavalcante também não teria contato com o mundo espiritual à volta dele, não só aquele mundo que ele estava vivendo de encarnado, e Jerônimo disse que sim, que à medida que esse desprendimento acontecesse, ele iria ter contato com os dois planos, e que ele teria tanto contato com a luz, como também com as sombras, com quem estivesse ali a nível de perturbação. Bom, esse processo, então, ele vai se arrastando ao longo das horas na parte da tarde. E Jerônimo orienta Bonifácio para que traga o espírito da ex-mulher Bela para a presença de Cavalcante, já que Cavalcante desejava imensamente rever a esposa. Só que Cavalcante não sabia que ela já tinha desencarnado há mais de um ano. Ela já tinha desencarnado, só que ele não sabia disso. E ela tinha desencarnado em uma condição ruim. Ela tinha desencarnado com sífilis. Tá? Ele não descreve em que estágio da sífilis, mas ela tinha desencarnado com sífilis. E ele diz assim, ó, traga, porque na verdade, vamos dizer assim, ele não vai perceber, né, se ela está encarnada ou desencarnada, porque ele também já está nesse processo de desprendimento. Bom, horas depois, então, mais no entardecer, o espírito da ex-esposa dela é trazido à presença de Cavalcante. E Cavalcante, nesse momento, ele já está o quê? Ele já está flutuando entre os dois planos. E fazendo uma parte aqui dessa questão, André Luiz nos descreve, então, a visão que ele tem. Ele começa a ver os espíritos que estão à volta ali e a relação daqueles espíritos com os doentes encarnados. Várias situações de vampirismo acontecendo naquele momento, em que ele descreve, por exemplo, um senhor que estava doente lá, com úlceras varicosas nas pernas, e um espírito vampirizando, ou seja, literalmente mordendo ou absorvendo, sugando ou perturbando a cicatrização daquelas feridas. E como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer justamente por conta de questões que foram mal resolvidas entre um e outro. Tá? A gente sabe disso. Tá? Existe uma lei que rege isso. É a lei de causa, a lei de efeito. Tá? A gente faz coisas em nossa vida que a gente pensa que não haverão consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ou mesmo daquilo que a gente se omite em fazer, em dizer, em agir. Então, tanto fazer como se omitir
também podem ter danos desde que não sigam as leis divinas no sentido da moral cristã. Congeladinha, vamos esperar um pouquinho. É isso que acontece naquele Cavalcante. Ele caiu, gente? Caiu, voltou? Ah, voltou. Caiu. Caiu. Bom, vamos voltar lá. Eu acho que a internet caiu, mas voltou. Bom, aí o que acontece? Naquele momento, Cavalcante, então, ele está já flutuando entre o mundo do encarnado e já a percepção do plano espiritual. Quando Bonifácio traz o espírito da ex-esposa. E Cavalcante, então, fica maravilhado com a presença dela e tem um encontro fundamental para a vida de Cavalcante. Você vê, no final da existência carnal dele, fundamental para tranquilizá-lo, para deixá-lo calmo, sereno nesse instante. E ali, tanto ele, Cavalcante, quanto Bela, a ex-esposa, abrem o coração e expõem um para o outro o que sentem. Ele fala sobre que ele achava que ele não tinha feito o que precisava ter sido feito, que ele era o responsável pela separação deles, que, na verdade, ele deveria ter cuidado mais da relação, mais da família, que não deveria ter tanto saído de casa para aquele trabalho que ele realizava na comunidade. Ela, por sua vez, falou para ele que não, que ele era um homem ótimo, muito bom, ela que errou, e pedia perdão e pedia desculpas a ele. Ou seja, aquilo trouxe um conforto para ambos. Apesar de Bela estar numa condição espiritual assim ruim, muito doente espiritualmente, mas ao mesmo tempo aquele reencontro foi fundamental para os dois, que auxiliou tanto ele a poder reencontrá-la e reconciliar e falar aquilo que ele precisava falar, como para ela também de se arrepender, de pedir perdão, de reconhecer o que tinha feito. Ou seja, foi um momento final da existência carnal dele, né, que auxiliou a ambos. E aí ele, justamente, ele está entre os dois planos naquele momento. Repare, ele está entre os dois planos. Ele está conversando com Bela, mas Bela não é mais um ser encarnado. Bela é um espírito. O espírito foi conduzido à presença dele desencarnada. E ele está conversando com ela. Para aqueles que estão à volta, que são os encarnados, que não estão tendo a evidência do que está acontecendo, estão acreditando que o que está acontecendo com o Cavalcante? Que ele está delirando, que ele está alucinando, que ele está num momento assim muito grave, que não está nada bem. Né? Mas não é, ele estava tendo aquela vivência espiritual naquele momento. Daí, porque que é de suma importância que a gente não antecipe de maneira nenhuma o momento da desencarnação. Porque são nesses momentos finais que muitas vezes reencontros, perdões, entendimentos, desculpas, reconciliações, elas acontecem. A gente pode não acreditar, mas aquele momento final da vida carnal, da existência carnal, é que pode acontecer algo muito importante para o espírito, que pode ter levado a vida inteira, a existência inteira carnal, e só vai acontecer naquele momento decisivo. Se a gente antecipa isso,
acreditando que a gente vai, desta forma, dar mais conforto, que a gente vai dar mais dignidade à pessoa, a gente está errado. Que esse tipo de avaliação e de julgamento a gente não pode fazer, porque nós não temos capacidade para isso. Esse tipo de julgamento só cabe a Deus. Só a Ele é dado esse direito de poder julgar esse momento. Veja, quando nós encarnamos, há um planejamento reencarnatório de um tempo da nossa existência. O nosso espírito ele vai permanecer encarnado durante um tempo que ele foi estabelecido previamente para o nosso objetivo enquanto encarnados. 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, seja qual for, nós recebemos no nosso corpo, no nosso perispírito, uma energia vital. Essa energia vital, ela é aquele combustível, ela é aquela energia que nós recebemos para manter o corpo físico funcionando. Os tecidos, as células, os ossos, os músculos, os órgãos, tudo se movimentando, tudo funcionando para que o nosso corpo seja levado até a idade estabelecida previamente. Nem mais, nem menos. A maior parte de nós fazemos o quê? A gente consegue gastar tanto essa energia vital que a gente desencarna de forma prematura. O grosso da humanidade extingue a energia vital e faz com que o corpo morra antes do tempo. Da mesma forma, poucos recebem uma moratória e uma recarga de energia vital para conduzirem o corpo um tanto mais além. Mas isso é por mérito. Agora, nós, o grosso da humanidade, não conseguimos usar a nossa energia até o fim do que é estabelecido. E muitas vezes terminamos a nossa existência com um desgaste desnecessário do corpo e desencarnamos antes do tempo estabelecido por exaurirmos essa energia vital completamente. Então, não tem sentido que a gente queira abreviar a existência de um ser se ele tem uma programação. E se essa programação ela foi estabelecida porque tem um objetivo, tem um sentido, que a gente não sabe qual é. A gente não sabe. Quem sabe é Deus. E a gente precisa manter a nossa fé e a confiança no Pai de que Ele é que sabe o melhor para cada um de nós. Eu não sei o que é melhor para o outro. Eu não sei o que é melhor para aquela pessoa que está diante de mim e que, aos meus olhos, parece que está sofrendo demais. Eu não sei. Afinal de contas, eu não sei o passado dela, eu não sei o que aconteceu em vidas anteriores, eu não sei a história de vida dessa pessoa. Eu estou pegando apenas um fragmento, uma fração daquela existência dela e sem compreensão do todo. Só Deus tem a compreensão do todo e o entendimento de qual é a importância daquele momento final para a pessoa. Então, não temos o direito de querermos abreviar achando que isso possa trazer algum benefício para o próximo, nem de que cometamos algum tipo de assassinato contra outro ser humano, achando que nós temos o direito de extinguir a existência, porque a gente não mata ninguém, porque, né, nós somos espíritos imortais. Nós podemos extinguir o corpo, aquela existência carnal, mas o espírito imortal, nunca. Nunca. Então, Deus entende que existe uma educação necessária para que conduza aquele espírito até aquele momento. Cavalcante, então, recebeu esse benefício daquele grupo que estava ali junto dele para que pudesse reconciliar-se naquele momento com a esposa. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Cristo nos ensinou isso. Para que a gente vai esperar uma próxima existência ou próximas existências para nos reconciliarmos?
se nós pudermos fazer isso enquanto nós estamos a caminho. Então, não tem tempo, não tem idade, não tem momento. O momento é o momento agora. Então, a gente não tem esse direito de abreviar a existência de ninguém, por motivo nenhum. A gente não pode fazer isso. E aí, Cavalcante tem esse reencontro, tem essa reconciliação. E ele se sente muito melhor, ele se sente muito mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais calmo diante daquele momento. Mas ele demonstra para aqueles que estão à volta dele o que ele está delirando, o que ele está alucinando, o que ele está ficando fora de si diante do momento final. Porque, como ninguém tem evidência, para aqueles encarnados que estão ali à volta dele, ele está ficando doido. Jerônimo pede, então, para Bonifácio retirar a ex-esposa, o espírito da ex-esposa de Bela dali, porque já tinha cumprido a finalidade que ele precisava. Então, ela é retirada, mesmo ela não querendo, mesmo ela querendo estar próxima ali de Cavalcante, ela é retirada da presença dele naquele instante. E Cavalcante, naquele estado de delírio, pedindo ajuda ao médico para que possa socorrer a Bela. E aí o médico é chamado, ele vem, vê a condição que Cavalcante está e resolve que é melhor, então, fazer a eutanásia. Preparar uma injeção, e essa injeção iria abreviar a existência de Cavalcante. Diante disso, a equipe que estava ali organizada para fazer o desligamento de Cavalcante fica apreensiva. Fica apreensiva por conta de quê? Porque sabe que uma medicação dessa, aplicada sem o devido desligamento, o que vai acontecer? Ela vai literalmente conectar o perispírito dele a corpo físico, retardando o processo de desligamento necessário naquele momento. E aí, veja, a equipe de desencarnação daquele momento tenta acelerar o processo de desligamento dele, fazendo, né, aquelas manobras necessárias ali para tentar ir soltando, liberando, soltando ele, mas, na verdade, Cavalcante não colabora. Cavalcante tinha medo do momento da desencarnação, ele tinha medo de morrer, porque, na verdade, ele tinha muita dúvida de para onde ele ia, ele questionava os religiosos se ele ia para o purgatório, se ele ia ficar muito tempo no purgatório, se não ia. Aquilo deixava ele completamente perturbado, uma ansiedade, um medo tremendo diante daquilo dali. Então, você veja, é um sofrimento. Um homem que trabalhou a vida toda, um homem que ajudou, que teve atitudes cristãs, né? Que muitos espíritas, que somos nós, não temos, mas ele teve, ajudou, colaborou, auxiliou, e naquele momento ali, a dificuldade de lidar com esse passamento. Tá? Quer dizer, a dificuldade de entender o que existe na outra dimensão e o que vai acontecer com ele. Um pavor tremendo, porque, na verdade, ele não foi preparado para isso. Ele não se preparou para esse momento de atravessar para uma nova dimensão. Não se apavorou. A equipe, efetivamente, ela não conseguiu realmente fazer esse desligamento. E aí é que vem uma coisa muito séria. O médico vem, aplica a injeção, e aí, realmente, o corpo carnal dele morre. Morre. O coração para, as células deixam de funcionar, mas não houve desligamento adequado naquele momento. E é como se você fizesse uma ação de um ímã. Você liga e aí conecta. Pronto, está preso. O que Jerônimo diz nessa hora? Não há mais nada para fazer agora. Nós teremos que esperar 12 ou mais horas para quê? Para que possa acontecer o desligamento pela equipe. Naquele momento, não havia mais nada a ser feito. Apesar de todo o merecimento que Cavalcante
tinha, a equipe não podia fazer mais nada naquele momento. Houve uma interferência médica de forma inadequada naquele instante. O médico, acreditando que estaria fazendo uma atitude de misericórdia, no sentido de, né, de trazer um conforto naquele momento, na verdade, era prejudicando o processo de desligamento e de tornar aquilo mais leve, mais solto, mais suave. Porque, nesse momento, o desligamento ele fica muito mais penoso, muito mais difícil. E você vê, a equipe e só conseguiu, pelo relato do livro, que acontecesse com cerca de 20 horas, quer dizer, quase mais um dia inteiro do corpo já ter as células morrido, fazer efetivamente o desligamento de Cavalcante espírito daquele corpo. É uma coisa muito séria isso, que a gente precisa refletir sobre esses aspectos nestes momentos aí decisivos e sobre todas essas atitudes nossas, pensadas e impensadas acerca de se abreviar a existência, né? De se cometer esses atos insanos que a gente comete por total ignorância espiritual, cegueira espiritual, incompreensão das leis divinas, não nos entrarmos em comunhão com Deus nesse momento, porque as leis divinas elas estão escritas dentro da nossa consciência. Se a gente parar um instante, fizer uma oração, uma meditação, elevar o pensamento a Deus, a gente vai conseguir compreender qual é o caminho necessário para as nossas vidas. A gente vai conseguir compreender para onde a gente precisa ir, né? Se a gente buscar lá nas leis morais, por exemplo, que está lá no Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma coisa que é a lei da destruição. Para muitos, essa lei da destruição é estranha, mas a lei da destruição é uma lei divina e segue-se a ela a lei do progresso. Quando eu desencarno, eu aplico a lei da destruição para o corpo carnal e aplico a lei do progresso ao meu espírito. Então, não há efetivamente uma aniquilação. Quando se aplica a lei da destruição dentro da lei divina, só existe progresso depois. Então, algo morre para renascer outro, para renovar outro, para regenerar outro, para transformar outro. Então, a gente não tem o direito de interferir, como a gente faz no mundo, destruindo, matando, aniquilando. Isso não é a lei de destruição divina, essa é a lei de destruição humana, que não vê progresso depois, que vê aniquilação. A lei divina destrói para que haja uma transformação. Então, não é lei de destruição, é uma lei de destruição com uma visão de transformação. Então, quando eu antecipo a morte de um corpo, eu estou aplicando uma aniquilação e retirando o momento sagrado que a pessoa tem de poder fazer grandes transformações, como aconteceu com Cavalcante e Bela. Um momento de transformação, de renovação, de perdão, de entendimento e de abertura da consciência de ambos para um novo caminho naquele momento que eles estavam vivenciando, né? Então, eu encerro aqui a análise desse capítulo, né? A gente pensando num desprendimento difícil, né? E como devem existir milhares, milhões de desprendimentos extremamente difíceis, e olha que esse aí foi um desprendimento que ele teve, né? O mérito de ter uma equipe auxiliando, protegendo o corpo dele, dando suporte, aplicando passes, conseguindo trazer a ex-esposa, reconciliando, né? Imagina se, né, o grosso de nós não temos esse tipo de mérito. A gente acaba ficando à mercê justamente dos nossos atos, né? A lei justamente é uma lei de causa e efeito, tá? Existe uma consequência para tudo aquilo que a gente planta, para a gente semeia, tem justamente uma consequência. Não é punição, são consequências dos atos. Que a gente precisa ter maturidade para entender que nossos atos eles vão gerar
energias para um futuro e que aquilo vai ter uma repercussão sobre nós em algum momento, de alguma maneira, em alguma intensidade, que a gente também não sabe qual vai ser. Vai ter que haver, né, pesos e medidas a serem avaliadas nesse caminho. Meus irmãos, eu encerro aqui, tá, essa exposição, essa narrativa aí do capítulo, né? E eu acho que ela tem uma conexão com o próximo, né? Vai ser a Serva Fiel, que fala num outro tipo, né, de desenlace, né, e é interessante poder fazer, né, essa comparação nas formas de desenlace e as questões envolvidas, né, em cada desencarnação. É muito rico essa análise aí. Muita paz. Obrigado, Niltinho, mais uma vez. Aí temos aí 6 minutos. Quem quiser fazer alguma colocação ou perguntar algo, Nilton, está aí franqueado, é só abrir o microfone. Eu acho esse capítulo muito impactante, essa narrativa muito impactante, porque há vários fatores aí, né? Há o fator dele da força do pensamento, né? A força da vibração e manter o corpo ainda funcionando, apesar de estar em estado lastimável, né? Tudo já falhando. E a força do espírito na manutenção daquele corpo, né? Muito por medo, por desconhecimento do futuro, né? Mas também pela necessidade do perdão, dessa reconciliação, né? E o final dramático, né? Que é quando o espírito fica prisioneiro naquele corpo já totalmente sem vida, né? Então, eu acho, de todos os casos estudados nesse livro, esse caso do Cavalcante, o mais impactante e o que mais pode trazer reflexões para nós no campo da nossa transformação moral, da nossa reforma, né? Da nossa melhoria como ser humano, como você bem pontuou na sua fala. Muito obrigada. Disse muito bem, ele é bastante impactante, né? Então, nós temos que refletir primeiro sobre o moribundo, né? Que não tinha condições de permanecer encarnado, mas que, com medo do que ele iria encontrar, né, de acordo com tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele se esforçava ao máximo para permanecer no mundo dos vivos, né? E depois pela falta de sensibilidade fraterna daqueles que estavam ali naquele hospital atendendo, porque mesmo que as pessoas não tivessem nenhum conhecimento sobre reencarnação, sobre espiritualidade, mas num momento como esse, né, nós vemos a figura do padre, da enfermeira, do médico, pessoas totalmente práticas, né? Sem nenhuma sensibilidade com relação àquele momento crítico que ele está atravessando. E eu me lembrei de outros fatos narrados pelo André Luiz em outras obras, onde ele relata o fato de a pessoa não conseguir desencarnar porque os familiares, os entes queridos, permanecem tão ligados àquela criatura, impedindo aquele momento que muitas vezes os amigos do plano espiritual precisam fazer com que a pessoa tenha uma melhora repentina, para que as pessoas se afastem e eles consigam fazer o desligamento. Então, nesse caso, foi interessante porque não havia ninguém ali, né, da família que quisesse fazer isso. Ele próprio, né, o moribundo mesmo, estava colocando obstáculos para que os amigos espirituais iniciassem a operação de desligamento.
Então, eu achei muito interessante isso. E muitas vezes, quando a gente tem oportunidade de conversar com as pessoas sobre a morte, nós espíritas sempre ressaltamos essa iniciativa dos familiares de não tentar reter aquela pessoa que está se desligando, né? Muito pelo contrário, ajudando através de orações, de bons fluidos, de bons pensamentos, para que a espiritualidade consiga fazer o seu trabalho de uma maneira satisfatória, né? E é também a pessoa que está nesse momento, quando ela não tem nenhum conhecimento, deve ser muito, muito difícil, né, para a espiritualidade efetuar os trabalhos necessários. Muito bom, Nilton, muito bom. Emilson, você quer falar, meu irmão? Ah, sim. Não, a Nancy, tá ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Vendo aí o que a Nancy falou, só me lembrei, né? Eu não lembro em que livro está O Desencarne de Dimas, né? Que tem até um vídeo no YouTube que eu acho assim muito legal, até mesmo para a gente indicar para pessoas que têm curiosidade sobre esse momento, né, do desencarne e do passamento, que foi uma coisa diferente também, né? O desencarne, quando respeitado, né, os seus devidos limites, né? Como é que ele se dá de forma assim suave, né? Então era só isso aí que eu queria dizer. Tá nesse Obrigado, Emilson. Demilson, está nesse livro Obreiros. Tá aí no Obreiros mesmo, né? O Desencarne de Dimas. Isso. Mais alguém? Tom Newton. Vai falar, Demilson? Não? Tá. Então, mais uma vez, Newton, muito obrigado por dividir o seu estudo conosco. Esperamos você mais vezes conosco, né, Helena? Dar continuidade nos estudos dos outros livros e convidar a nossa querida Jane para fazer encerramento. Bom, meus irmãos, vamos elevar o pensamento, abrir os nossos corações para agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, pela oportunidade de termos estado reunidos nesta noite para ouvir essa narrativa, para ouvir essas explicações e para que possamos, através daquilo que aqui aprendemos, utilizarmos no nosso proceder, para que estejamos preparados para o desapego, para que durante ainda no momento de estarmos encarnados, podermos exercitar o perdão, para que nós cooperemos também com a espiritualidade, que no momento em que estivermos que retornar à pátria espiritual, possamos ser elementos de tranquilidade, paz, dando bastante harmonia àqueles que porventura estiverem perto de nós. Que a nossa caminhada seja sempre dentro dos preceitos da caridade e do amor, mas estudando e entendendo que estaremos onde o nosso coração e a nossa trajetória enquanto espíritos encarnados nos levar. Queremos agradecer também, Pai, pelo nosso irmão Nilton, por ter estado conosco e nos trazer esses ensinamentos. Assim, imbuídos de todo o amor, de toda a tranquilidade, de toda a paz, possamos ter uma noite de sono tranquila e não esquecermos de sempre orarmos e agradecermos a dádiva de estarmos aqui aprendendo e sermos cada vez melhores cristãos, espíritas, mas, acima de tudo, seguidores do Evangelho de Jesus. Pedimos, então, a permissão para encerrarmos o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus e que assim seja.
Obrigado, Jane, obrigado a todos. Lembrando que amanhã, na Associação Espírita Fraternal, teremos a nossa irmã Janice Rocha, né, do João Batista, com o tema A Parábola do Filho Pródigo. E que domingo nós temos nosso gostoso e saboroso festival de sorvete. Estão todos convidados. Pague na entrada e se direcie até a saída, não é isso? Então, Tá todos ótimo, né? convidados. Isso, saborear um sorvete lá conosco e teremos uma banda, né? Banda também conosco lá para animar a tarde. Tá ótimo. Deixa eu interromper.